Dando sequência à programação, teremos agora a palestra de abertura com o tema Política de Comunicação em Instituições Públicas. Convido o professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo e diretor da Contexto, Comunicação e Pesquisa, professor Wilson da Costa Bueno. Para coordenar as atividades, com a palavra a coordenadora de Relações Públicas da Ascom UFG, professora Daiana Stasiak. Bom dia a todos mais uma vez. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do professor Wilson. Já gostaria, de antemão, de agradecer muito. Realmente, como eu falei antes, o senhor é um nome que está cotado nas nossas cabeças há muito tempo e foi utilizado realmente como base desse processo de política. É um prazer contar com a sua presença e com as suas palavras aqui. Então, o professor Wilson da Costa Bueno é jornalista, doutor em comunicação pela USP, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo, diretor da Contexto, Comunicação e Pesquisa e da Mojoara Editorial, atua como consultor nas áreas de jornalismo especializado e comunicação organizacional, tendo prestado consultoria para a elaboração de políticas de comunicação para a Embrapa e inúmeros institutos federais e de ciência e tecnologia, para o Parque Tecnológico associado à Universidade Federal de Juiz de Fora, para a Universidade Estadual de Santa Catarina e para a Universidade Federal do Amapá, entre outras instituições. Professor, eu vou deixar que você falar, depois eu volto para a gente fazer a rodada de perguntas, tá bom? Se deixar mais à vontade aqui. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui. Acho que conversar sobre política de comunicação e, sobretudo, estar presente no momento em que a Universidade Federal de Goiás encaminha para a aprovação final a sua política de comunicação é uma honra para mim, né? Eu só vou pedir um segundinho, porque eu deixei meu celular ligado dentro da bolsa e seria muito complicado se ele tocasse, porque ele tem uma característica muito particular. Vai começar a gritar meu nome, atende, Buenão, tal. Então, para evitar que alguém possa me acessar. Estamos vivos. Provavelmente ninguém vai ligar, mas se ligar... Bom, eu tenho, na verdade, percorrido esse caminho da conscientização da importância de uma política de comunicação já há algumas décadas. A primeira instituição, empresa pública, que construiu sua política de comunicação já há algumas décadas foi a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e evidentemente me recompensou bastante o fato de ter participado como consultor desde esse primeiro momento. Essa convocação para discutir comunicação nas instituições, sejam elas públicas e privadas, ela redunda quase sempre num debate bastante saudável, quando organizado como foi no caso da Universidade Federal de Goiás, democrático, e, evidentemente, favorece o processo seguinte da elaboração da política, que é a sua internalização. Eu, ao preparar essa nossa conversa, pensei nessas duas coisas. Primeiro, deixar claro quais são os objetivos, os pressupostos básicos de uma política de comunicação,
mas lembrar dos desafios que a gente tem, além daqueles que a gente já passou, para poder moldar uma política de comunicação que seja resultado efetivo de uma construção coletiva, como foi no caso aqui da Universidade Federal de Goiás. Desde o primeiro momento em que estive associado à construção de políticas de comunicação, eu assumi a necessidade de um trabalho de construção que seja coletivo, né? De todas essas políticas, talvez uma ou outra, isso não tenha acontecido plenamente, porque, em não sendo instituição pública, muitas vezes se propõe construir política de comunicação em petit comité, muitas vezes em gabinetes fechados, e a chance é, nesses casos, de que elas tenham mais dificuldade para serem assumidas e que, muitas vezes, elas não se realizam por completo, né? Eu vou precisar da colaboração da colega, e agradeço muito aí o trabalho que eu vou te dar, para a gente poder ir pontuando algumas coisas e poder caminhar para essa nossa discussão. Ela é, sobretudo, fundamental nesse momento, em particular nas instituições públicas, nas universidades públicas, porque, como temos percebido, eu sou formado numa universidade pública, a Universidade de São Paulo, e a gente percebe claramente, nesse momento, a falta de perspectiva dos nossos gestores principais que estão em Brasília e em outros lugares, a falta de perspectiva com respeito ao reconhecimento da importância das instituições públicas. Nessas passagens pelos institutos federais, me senti absolutamente comprometido com a luta dos institutos federais, sobretudo quando um viés absolutamente privatizante, contrapõe o trabalho dos institutos federais, por exemplo, com o Sistema S, que se apropria de maneira gananciosa de bilhões do dinheiro público. Então, há um lobby, há uma pressão e há uma visão obscurantista com respeito à importância da área pública. Isso passa pela saúde, passa pela educação e passa pelo processo de cessão das nossas empresas públicas ao setor privado, né? E a política de comunicação, ela também, não apenas só como uma forma de ajustar os nossos procedimentos, posturas e princípios internos, como uma forma de fortalecer a nossa resistência com respeito a essas ações que vêm de fora, que a gente espera que demore muito pouco tempo, né? E que a gente possa, na verdade, criar condições para incrementar o nosso diálogo com a sociedade sobre a importância estratégica, fundamental para a soberania do país, das instituições públicas, da educação pública, da saúde pública e assim por diante. Portanto, é um momento que, não por coincidência, boa parte das políticas públicas, políticas de comunicação da área pública, têm sido elaboradas nos últimos 4, 5 anos. Temos sentido a necessidade de organizar esse diálogo interno, mas também melhorar o nosso diálogo externo, porque as instituições públicas, em geral, têm sido ameaçadas por essa onda privatizante, por pressões externas, por lobbies poderosos que, na verdade, nos afligem o tempo todo, nos constrangem o tempo todo. O que, na verdade, é uma política de comunicação? É esse conjunto de diretrizes, posturas, estratégias, que tem como objetivo principal orientar o nosso relacionamento, o relacionamento de uma organização, por exemplo, a universidade, com os seus públicos estratégicos. Isso tem que ser feito de maneira sistemática, profissional, permanente, e se constitui num instrumento poderoso de gestão. Não há como pensar em comunicação com essa perspectiva estratégica sem que a gente tenha trilhado anteriormente um processo de diagnóstico, de debate, de reflexão, de comprometimento, de engajamento, particularmente dos públicos internos, com respeito a esses princípios que eu diria que são de natureza mais filosófica do que operacionais. E essa é
Na verdade, a diferença principal é entre uma política de comunicação e um plano de comunicação. A gente pode passar para o novo slide, né? Ela não se confunde com plano de comunicação. Evidentemente, plano de comunicação decorre de uma política de comunicação. Imagine numa situação como a que temos hoje para a maioria das organizações brasileiras que não dispõem de uma política de comunicação e que, portanto, elaboram planos parciais de comunicação, descolados de um objetivo maior, descolados de um processo de planejamento estratégico, etc. Tendem a ser vazios, tendem a não atingir os objetivos, muitas vezes nem eles, esses objetivos e metas, estão explicitamente identificados. Nós aqui, na política de comunicação, quase sempre temos, de imediato, um plano de comunicação que eu diria que é implementar a própria política. A política define uma série de condições, de estrutura, de canais de relacionamento, de gestão da comunicação, e o primeiro trabalho, após a gente ter a política, é ter um plano imediato para a implementação daquilo que vai gerar condições da política ser implementada, ser internalizada. Mas o plano, ele desce a questões evidentemente, tático-operacionais, né? No caso específico, já posso adiantar das minhas leituras, das minhas experiências, leituras, inclusive, do documento da política, ele se consolida depois em guias, manuais, etc., que vão detalhar certas ações específicas que faremos no relacionamento com alguns públicos, com o tratamento de alguns temas, como gestão de crises, memória institucional, atuação nas mídias sociais, divulgação da pesquisa, divulgação da extensão, etc., 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 né? Essa característica, ela é absolutamente essencial. A política define princípios, posturas, diretrizes, que depois vão ser trabalhadas a partir de ações concretas que compõem o que a gente chama de plano de comunicação. Muitas vezes, e esse é um risco, quando a gente está trabalhando na elaboração da política e depois na internalização da política, as pessoas, em geral, ficam muito ansiosas porque há casos específicos que precisam ser resolvidos. Diz, puxa, a política não tratou disso. A política ela define diretriz, define princípio, define posturas que depois vão ser contemplados em função de cada realidade. Nos institutos federais, nas universidades, aconteceu a mesma coisa na Embrapa, você tem unidades específicas, como tem os campi, né, as regionais, etc., que têm públicos, às vezes, particulares, têm demandas, às vezes, particulares, mas definidas as posturas e as estratégias gerais, fica fácil acomodar ou, pelo menos, impedir que ações ou posturas particulares colidam com o estatuto maior. Essa é a diferença básica entre política e plano. A política, alguém olha na política e fala, pô, mas tem um monte de coisas que não estão previstas aqui. Não, estão implícitas ali, e elas vão ser desdobradas. No caso específico do documento da política de comunicação da Universidade Federal de Goiás, já estão indicados guias, manuais, etc., que vão dar conta de algumas demandas específicas. E certamente surgirão outras. Mas é preciso ter esse instrumento de gestão estratégico balizador para a gente saber como encaminha as nossas ações concretas, né? Elas não podem ser tomadas de maneira contraditória, antagônica, por cada gestor, por cada unidade, etc., etc. Podemos tocar em frente. Já está aqui, objetivos de uma política de comunicação. Então, há uma série de objetivos importantes, gerais, de uma política de comunicação. E eu estou destacando aqui, até destaquei no próprio título, acomodando já o título de comunicação, política de comunicação para instituições públicas, a necessidade de pensar uma comunicação efetivamente integrada e estratégica, né? E até vou trabalhar um pouquinho esses dois conceitos do integrado e estratégico, porque não só a literatura, mas na prática há um discurso em prol da comunicação integrada, um discurso em prol da comunicação estratégica. Há inúmeras agências de comunicação que já colocam na sua razão social, não sei o que lá, essa comunicação integrada, não sei o que lá, comunicação estratégica, e nunca discutiram exatamente o que significa levar às últimas consequências uma comunicação integrada e uma comunicação estratégica, tá? Ela está, pela leitura da política de comunicação, ela está patente na política de comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas é bom a gente conversar sobre isso, né? E... Opa,
Pode faltar um pouquinho. E definir posturas, ações e estratégias que vão balizar de maneira uniforme os nossos relacionamentos. Vamos imaginar que gestores, unidades, departamentos, lá nas nossas universidades, nos campi, alguém possa imaginar que o relacionamento com a imprensa tem uma característica particular. É provável que alguns gestores, pela sua experiência pessoal, encarem a imprensa como adversário. É razoável imaginar que algumas pessoas que ocupam posições de decisão, possam ter aversão à presença da universidade, por exemplo, nas mídias sociais. É provável que algumas pessoas pensem em ações específicas ou alternativas quando a gente enfrenta uma crise. Mas, se essas discussões não são feitas de maneira antecipada, consensuada, é provável que, na hora que essas coisas aconteçam, uma necessidade de uma atuação maior nas mídias sociais, ações para divulgação da pesquisa, como se comportar, ou como atuam e quem são os porta-vozes no momento de uma crise, acabem gerando conflitos. A gente diz aquele fogo amigo, e isso cria, em termos de comunicação, amplia a possibilidade, a nossa vulnerabilidade a questões e ações de crise. Então, é preciso definir posturas e estratégias comuns que vão ser assumidas de maneira uniforme quando elas estiverem sendo implementadas ou quando elas emergirem por aí. É isso que a política ajuda também, né? A gente não precisa pensar como fazer, porque a política, num sistema de prevenção, ela já definiu algumas posturas que são consideradas ideais, razoáveis, adaptadas à nossa cultura, ao nosso processo de gestão, né? Podemos ir. Criar ou redefinir canais de interação entre organizações públicos estratégicos. Nós estávamos ouvindo aqui, os professores podem não estar informados de algumas coisas, pode ser que, na verdade, a gente não sabe qual é o trabalho do colega que está ao lado, da área que está ao lado, e é fundamental criar canais, definir canais que possam promover a nossa interação com os nossos públicos estratégicos, internos e externos, né? Vamos imaginar que a gente esteja pensando nos nossos públicos internos como os docentes, os gestores de maneira geral, incluindo a alta administração, os nossos alunos, os servidores de maneira geral, os estagiários, intercambistas, etc., etc. Nós, se os consideramos estratégicos, temos que ter presente de que forma não só nós repassamos a eles as nossas informações, mas, sobretudo, que instâncias de interação a gente tem com eles. Porque daqui a pouco a gente tem uma série de públicos que a gente considera estratégicos e a gente não sabe quem é na organização que está fazendo esse trabalho. Não só de falar com, mas de ouvi-los. E aí que se estabelece o que a gente chama de uma autêntica comunicação. Muitas vezes, políticas de comunicação que eu tenho acompanhado por aí são mais políticas de repasse de informações do que, na verdade, de políticas de comunicação, de estabelecer o diálogo, de estar preocupado com as demandas, as expectativas, as percepções, etc., etc. Portanto, é fundamental criar canais que deem conta dessas interações com os nossos públicos, mas pensar nesses canais como instâncias de interação, que permitam o contato, que permitam prospectar demandas, que estejam interessadas em avaliar as percepções, para a gente poder corrigir alguns rumos do nosso trabalho, do nosso processo de comunicação. Permitir, a partir de diagnósticos, de cenários, pesquisas, auditorias, é fundamental acompanhar esse processo de comunicação, saber como as coisas estão funcionando, quais são, talvez, algumas lacunas que a gente possa ter ao longo disso, quais são alguns públicos que a gente tem deixado à margem, porque, embora estratégicos, inclusive na política, a gente não definiu ainda como vai interagir com eles e assim por diante. Hoje a gente fala em auditorias de imagem, a gente monitora as mídias sociais, a gente acompanha o trabalho da imprensa, etc., etc. Portanto, dispor desses instrumentos de acompanhamento, de monitoramento, de avaliação, é fundamental numa política de comunicação que tenha essa perspectiva
integrada e estratégica, né? Não podemos, depois de um tempo, por fragmentos de informações, chegarmos à conclusão de que o relacionamento com a mídia não foi bom, que a gente não preservou a nossa memória institucional, que a gente não interagiu com determinados públicos, que a gente, na verdade, não tinha fontes capacitadas para enfrentar todo o estresse de um momento de crise e assim por diante. Essa avaliação, esse acompanhamento deve ser permanente. Então, a gente deve prever metodologias de avaliação, de acompanhamento, estabelecer a avaliação permanente das ações de comunicação. A gente vai, na política, em função das nossas posturas, definir ações, elaborar guias, elaborar manuais, e a gente precisa ter uma forma de acompanhamento, né? Eu diria que essa comissão, esse é o núcleo duro que ajuda de maneira formidável a elaborar a política de comunicação, ele deve, em todo ou em parte, permanecer ao longo do tempo, porque a política de comunicação está sempre em movimento, né? Eu posso citar, no caso específico da Embrapa, que tem tinha uma bela política de comunicação, e que ela demorou para perceber que o mercado mudou, que a sociedade mudou, que os objetivos mudaram, o contexto mudou. Por exemplo, ela ignorou durante um bom tempo a existência das mídias sociais, né? Setores internos da empresa chegaram à conclusão que precisavam ter contato direto com determinados públicos, e cada unidade resolveu criar 1 ou 2 blogs para se comunicar com as pessoas, feito por gestores individualmente. Só que, em não havendo uma política de como devem ser os blogs, como é que é a sua identidade visual, como é que é o seu processo de atualização, como é que é a checagem, a qualidade da informação, depois de algum tempo descobriu que tinha 40, 50 blogs com perfis os mais variados possíveis. Eu me lembro lá do Instituto Federal, lá em Santa Catarina, em que havia os vários campi, e um colega que ficou responsável para cuidar do Facebook de um dos campi, ele tinha uma característica particular, era torcedor de um dos times de Santa Catarina, e não era incomum que, quando o time ganhasse, ele colocasse a bandeira, alguma coisa, no Facebook do campus, né? Ele era um torcedor que confundia o público com o privado. Esse caso é de maneira geral, não de maneira como acontece aí com gestores e autoridades e parlamentares brasileiros. Mas ele confundia um pouco, né? Inclusive porque em Santa Catarina não há só um clube de futebol, há outros, e o dele era até do interior, não era nem o Avaí e Figueirense. Imagina a leitura dos colegas que não torciam para a Chapecoense ou para o Criciúma e assim por diante. Lá na nossa universidade, nós criamos uma página do nosso programa de pós-graduação, e a gente sempre recomendava que aquilo fosse continuamente atualizado. Como muitas vezes a gente não caminhava notícias, a nossa querida secretária, que é gente muito fina, hoje até aluna do mestrado nossa lá, muito fina, de vez em quando ela ocupava o espaço que a gente não repassava informações com provérbios, com uma série de coisas que necessariamente não tinham nada a ver com a nossa programa de pós-graduação. Muitas vezes uma perspectiva religiosa ou alguma coisa que, mesmo sendo religiosa, nós temos aí uma multiplicidade de religiões e leituras e perspectivas diferentes. Então, é preciso trabalhar isso na política de comunicação, porque às vezes a gente define coisas, mas não chega a traçar essas questões, e pessoas individualmente acabam dando o seu tom pessoal a algo que é institucional, vamos dizer assim. Isso, de alguma forma, nos compromete. Eu me lembro numa evidentemente, como era um trabalho de consultoria, a gente não deve necessariamente citar as coisas quando não eram boas, mas no portal do Instituto, da Universidade, no menu lá de ensino, havia N exceções com 2 S, havia um problema enorme, era o portal da Universidade no menu ensino, aquilo em que a gente repassava informações para os nossos alunos. Absolutamente desatualizado, né? Um portal de 2015 dizendo, em 2010 estaremos criando, ninguém atualizou o menu do histórico da instituição, né? Isso não acontece só nas universidades
universidades e nos institutos na área pública, mas em empresas privadas. Me lembro que eu fiz um trabalho de avaliação dos portais de grandes empresas brasileiras e me marcou muito, tinha lá o portal da IBM, tinha um menuzinho lá dizendo casos de sucesso. Quando você clicava lá, não via nenhum, né? Alguém criou lá uma estrutura, mas não conseguiu completar. Então, há todo um trabalho, não só de ter os canais, mas de pensar que essas coisas têm que ser têm que ser atualizadas, tem que ter qualidade da informação. Isso não pode ser uma coisa feita por alguém que tem uma vaga impressão de alguma coisa. Ali é um discurso, vamos dizer assim, oficial, né? Vamos lá. E o que significa, então, uma política de comunicação integrada e estratégica? Porque o que a gente percebe se a gente não conversa sobre isso? Que depois vamos ter política de comunicação, que é política de informação, repasse de informações. A gente dá prioridade aos canais informais, como murais, intranet, portais, etc. E, na verdade, não há essas instâncias de diálogo, essas instâncias efetivas de comunicação em que há a importância do feedback, da mão dupla, etc., etc. Né? E, necessariamente, muitas delas são integradas estratégicas apenas na intenção. Não se articulam, não se integram e, necessariamente, não são percebidas como estratégicas, como não é percebida, muitas vezes, a própria área de comunicação dentro das nossas organizações. E muitas universidades públicas, estaduais ou federais ou municipais, nós temos universidades municipais, temos uma lá, inclusive em São Paulo, tem até um programa de pós-graduação, muitas vezes a comunicação é percebida como uma mera ferramenta, um apêndice, alguma coisa que está pendurada em algum lugar e que a gente lança a mão quando tem que resolver o problema do vestibular, resolver um problema da crise, encaminhar alguma coisa para os jornalistas, etc., etc. Né? Então, é isso que a gente vai rapidamente repassar para a gente poder entender a amplitude de um trabalho de política de comunicação que necessariamente não se reduza a coisas, a fazer coisas, mas que tem essa perspectiva mais abrangente, mais filosófica, mais consistente, que dá esse respaldo a um trabalho de política de comunicação. Podemos ir, né? Pressupostos para uma comunicação estratégica, né? Eu coloquei aqui 3, evidentemente temos uma literatura vasta sobre isso, necessariamente ela não é de comunicação, ela é muitas vezes da administração, a gente entra numa livraria ou qualquer, ou numa biblioteca, você tem estantes de materiais e de bons textos sobre planejamento estratégico, e a comunicação tem que partir para esse tipo de perfil, né? Um vínculo com o processo de gestão e cultura organizacional e inserção em um ambiente no qual prevalece a chamada administração estratégica. Não faz sentido eu invocar para a comunicação o papel de estratégica se a administração como um todo não trabalha estrategicamente. Não será razoável imaginar que só a comunicação numa organização vai ser estratégica, né? E, ao mesmo tempo, esse vínculo permanente com a gestão e a cultura organizacional. A gente vai perceber se a comunicação é percebida estrategicamente, porque ela vai estar no plano diretor, vai estar no planejamento estratégico, ela não é alguma coisa a que se recorre em determinados momentos. Isso acontece na Embrapa, isso acontece em algumas universidades, etc., 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 né? Na Embrapa, e muita gente não sabe, a Embrapa tem 300 profissionais de comunicação. É uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, dos quais, mais ou menos um terço tem especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ela tem muito mais mestres e doutores de comunicação do que todas as universidades brasileiras. Nenhuma universidade brasileira tem 80, 70 profissionais de comunicação com mestrado e doutorado ou pós-doutorado. A Embrapa tem. Por quê? Porque ela traz, né, em crises como essa que estamos atravessando agora, governamental, alguém lá do Ministério da Desburocratização, até vou lembrar o nome do ministro, resolveu que a estrutura da Embrapa era muito grande, que era necessário enxugá-la, né? Olhava e falava, mas 3 Embrapas dentro do Rio Grande do Sul, outras em São Paulo, não dá para fazer uma Embrapa só? E aí descobriu que a coisa é muito mais complicada, porque você vai dizer lá no Rio Grande do Sul que a unidade da Embrapa que vai permanecer vai ser a de Passo Fundo, ou a de Pelotas.
Aí convence lá os políticos e a comunidade local que aquela vai fechar e vai ser concentrada, porque não tinha percepção de que cada unidade, cada campus ou cada coisa representa também uma relação com aquele contexto sociocultural, geográfico e tal, e representa, inclusive, uma relação com o poder político, né? No fim das contas, ele não conseguiu fazer isso, né? Não conseguiu enxugar a estrutura, mas chamou a atenção da Embrapa para a necessidade de dialogar mais com a sociedade, porque essas coisas são resolvidas no Congresso, são resolvidas em outro lugar, onde talvez ela possa não ter muito controle, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que tem uma estrutura importante e tem uma vantagem, ela tem pela Constituição de São Paulo, ela tem direito a uma porcentagem do nossa arrecadação, né? E tivemos lá um governador que foi até candidato a presidente da República, agora ele não está nem viajando muito, porque ele não pode, né? O doutor Paulo Maluf, que resolveu falar, mas é muito dinheiro para pesquisa, né? Vamos fazer casa popular, inclusive na Marginal, põe a plaquinha, dá muito volta a coisa. Ele não conseguiu, mas naquele momento, foi um estresse enorme, e a FAPESP passou a perceber que não adianta ela ser competente entre os pares se ela não conseguir convencer a sociedade da sua importância. No caso da Embrapa, a Embrapa sobreviveu. E eu até cheguei, quando estava trabalhando numa política de comunicação da Embrapa, a fazer uma proposta de política referencial para as empresas estaduais de pesquisa pecuária. Eu lembro até que teve uma conversa assim, virtual, etc., etc. E o que aconteceu? Nos estados, esse trabalho de legitimação das empresas estaduais de pesquisa pecuária, com raras exceções, não aconteceu. E hoje temos muito poucas no Brasil, todas elas foram fechadas. A ideia, deixa que a Embrapa faz. O mesmo papo do Sistema S. Pode fechar os institutos federais, que o Senac dá conta disso. Dá conta com essa perspectiva de mão de obra para a indústria, e não de formar cidadãos, né? E de não questionar, inclusive, a apropriação indébita de bilhões de reais brasileiros pelo Sistema S, para a gente observar, já começou desse ano para o ano que vem, o presidente lá, o senhor Scap, usando os recursos nossos para fazer propaganda para se candidatar ao governo do Estado, à senadoria, etc., etc. Portanto, há uma necessidade de pensar sobre essas questões, que elas estão presentes, sobretudo hoje, na cena brasileira, né? Respaldo em ações e metodologias específicas que possibilitem a sua implementação dessa chamada comunicação estratégica. Definição precisa de objetivos e metas, construção de cenários, técnicas de avaliação, etc. E o que é fundamental, tem que existir recursos necessários para a implementação da comunicação estratégica. A comunicação estratégica não acontece no vazio. Evidentemente, vai ter que ter recursos de toda ordem para que ela possa acontecer. Vamos rapidamente detalhar. Ela deve partir de cenários previamente desenhados. Por exemplo, quando a Embrapa dormiu um pouco no ponto, na hora de implementar efetivamente sua comunicação estratégica, por algum tempo, ela ignorou as mídias sociais. E aconteceu o que estamos falando. Ela estava trabalhando pouco nas mídias sociais e estavam criando perfis que necessariamente não tinham uma perspectiva institucional, que, inclusive, conseguiam degradar a própria imagem da instituição. Então, é preciso ter consciência de para onde vamos, quais são os nossos objetivos institucionais, as demandas atuais da sociedade, o universo futuro da comunicação, para que a gente possa adaptar ou alinhar a nossa comunicação com aquilo que está ocorrendo. Tá? Eu me lembro, eu tenho isso muito presente, a gente que é professor, pesquisador, que tem uma demanda, inclusive, importante por produção, a CAPES nos avalia enquanto programa de produção. Eu me lembro que um dos primeiros livros que eu fiz, e grandes, né, que não faz muito tempo, mas eu olhando o livro, falo, aqui tem 3 temas que não estão aqui. Primeiro, não tinha nada sobre mídias sociais, ele deve ter 10, 12 anos. Não falava em sustentabilidade, evidentemente não falava em governança, e vai ser pouco provável que um livro do ano que vem a gente não fale em compliance também.
Porque são temas que perpassam a área de comunicação. Daqui a pouco, o colega de comunicação, nas empresas públicas e privadas, passaram a ter que se preocupar com sustentabilidade, com governança, etc., porque tem uma comunicação da governança, tem a comunicação da sustentabilidade, e a gente não tem dado nem ainda, de maneira competente, uma comunicação da pesquisa, né? Não só eu, mas colegas têm feito análises de universidades ou de centros produtores de conhecimento. Eu tive uma colega agora, uma doutoranda, que defendeu esse mês, agora de outubro, ela é da Laboratório Nacional de Astrofísica, fica lá em Itajubá, em Minas Gerais, né? Cuida dos telescópios, etc. As pessoas que veem e interpretam as estrelas. E eles têm uma dificuldade enorme dessa visibilidade para que servimos. Alguém pode imaginar, puxa, mas gastar um dinheirão com esses pesquisadores para ficar vendo estrelinha, etc., etc., não é jogar dinheiro fora, né? O pessoal vai no telescópio, confunde o laboratório com o telescópio, e é um centro de referência nacional e internacional. Então, ela fez todo o trabalho do doutorado dela sobre a política de comunicação voltada para a divulgação científica, para dar visibilidade, legitimidade ao Laboratório Nacional de Astrofísica. Os recursos, como em todos os lugares, estão cada vez mais escassos. E pode ser que, na hora dos cortes, alguém diga, poxa, até posso dar mais dinheiro para a Embrapa, né, porque tem, principalmente para o centro de soja, porque tem a pressão das corporações internacionais de soja que querem que a gente faça pesquisa que eles não pagam, que a gente faz, nós pagamos, para que depois eles possam aumentar a sua exportação e alimentar os boizinhos lá dos Estados Unidos, né? Então, essa é uma situação absolutamente básica, né? A gente precisa ter esses cenários. Ela tem que ser assumida pela alta administração. A comunicação não pode ser estratégica só para os comunicadores. Ela tem que ser estratégica para a administração, que tem que perceber que a comunicação permeia todas as instâncias de uma organização. E ela não pode ser vista como ferramenta ou como um apêndice, né? Aquela velha história de se reúnem os gestores numa situação de crise. Nessa reunião não faz parte ninguém de comunicação, depois alguém sai de lá dizendo, olha, a gente acha que tem que mandar um comunicado na imprensa, tem que fazer isso e tal, sem perguntar se é um momento adequado, sem saber exatamente a quem a gente se comunica, a quem a gente busca como parceiro externo, etc., etc. Essa situação ela é comum nas organizações brasileiras. O pessoal da comunicação, nós, comunicadores, somos chamados para executar algumas tarefas que com as quais muitas vezes a gente não concorda, né? Ninguém nos chamou, ninguém usou a nossa própria competência, que deve existir, afinal de contas, fazendo parte da estrutura, é porque a comunicação não é vista como estratégica mesmo, né? Ela implica um compromisso e não em um mero discurso. Se perguntar para qualquer gestor, ele vai dizer, a comunicação aqui é estratégica, e aí você vai ver, o colega não tem autonomia para encaminhar alguma coisa, né? Deve estar alicerçada em recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros, que possibilitem a sua implementação. A comunicação não ocorre no vazio. E deve dispor de metodologia de avaliação, e a gente já disse, se a gente não tiver condições de avaliar, a gente pode estar correndo um erro por muito tempo. Algumas organizações descobrem, depois de 10 anos que tem um jornal ou uma revista, couché, 4 cores, custa uma nota, resolve um dia, por curiosidade, verificar o que os públicos que recebem a revista e acham dela. Aí o pessoal pergunta, que revista? Né? A coisa jogava. Eu me lembro que trabalhei numa empresa, a Vilares, né? A empresa onde trabalhava o Lula, né? E a gente tinha lá um jornal interno, e a gente ficava lá em cima, a comunicação ficava no 3º andar, e era triste perceber que o pessoal recebia o jornal ali e depois se dirigia aos ônibus. 90% dos jornais não chegavam aos ônibus, era jogado no meio do caminho, porque, na verdade, não era feito com os funcionários, era feito por alguém que queria repassar uma imagem de empresa grande, etc., etc., que não coincidia com as demandas, as expectativas, as percepções dos funcionários. Quando a gente faz a pesquisa, a gente descobre que, puxa, estou fazendo essas coisas há 10 anos e ela certamente nunca funcionou, mas eu não tive nem a humildade, nem a disposição para perguntar, né? Isso não é uma comunicação estratégica. Vamos em frente. Comunicação integrada, que é outra perspectiva que temos, né? Em geral, a gente usa essa expressão de maneira gratuita, né?
não necessariamente levando a sério, né? E a primeiro questionamento, que talvez valha para comunicação estratégica também, e a gente já mencionou aqui, é perguntar, bom, mas antes de eu querer questionar o adjetivo integrada, eu devo questionar o substantivo. Mas será que antes de ser integrada, ela é pelo menos comunicação? Porque se não houver essa possibilidade de interação, não houver esse diálogo, não houver essa interlocução, essa comunhão, comunicação e comunhão são da mesma raiz, evidentemente a gente não pode nem, não é que não pode falar de integrada, talvez a gente não possa nem falar de comunicação. Então, a maioria das organizações ainda não trabalha nem a comunicação, e essa integrada é um adjetivo que a gente tem que olhar também com mais atenção. Vamos em frente, né? Aí já é redundante também, porque eu falei, geralmente a gente faz coisas e acha que isso já pressupõe um processo de comunicação. Não, a gente está tomando medidas unilaterais de transmissão, de repasse de informações, sem preocupar com o outro. Muitas vezes você pergunta para o colega de gestor de comunicação, você tem um jornal, e o que os colegas acham do jornal? Entre aspas, os público-alvos. A gente tem um problema enorme com esse negócio de público-alvo. O que eles acham? A gente nunca perguntou. Mas você não acha importante? Não, eu sei o que eles querem, eu sei o que eles precisam. É de uma arrogância, de uma prepotência absurda, né? Vamos em frente, né? A resposta mais comum quando a gente fala em comunicação integrada é a imaginar que a gente integra as nossas competências em comunicação. Vamos imaginar... a gente tem uma ação específica e a gente vai usar as várias competências de comunicação, a gente vai fazer um trabalho relacionado com a imprensa, vai pôr no jornal interno, usar os portais, vai fazer, se for uma empresa que trabalha o mercado, ou mesmo nós, em termos de propaganda institucional, etc., etc. Mas isso é importante, mas é muito pouco. Né? É muito pouco. Não é só integrar as nossas competências em comunicação para fazer uma ação específica. É mais... O buraco é mais embaixo ou mais em cima. Vamos em frente. E aí é um problema enorme. Da própria comunicação, ter imaginado o integrado como uma instância que se fecha na própria comunicação. Como estava na fala da Daiane, a comunicação é responsabilidade de todos. Portanto, numa comunicação estratégica, numa política de comunicação, não estamos falando só daquilo que é feito pelos comunicadores profissionais, mas daquilo que, enquanto cidadãos, enquanto servidor, enquanto aluno, enquanto gestor, a gente faz o tempo todo, que necessariamente não passa pela mediação da estrutura profissionalizada de comunicação, né? E, na verdade, a gente não é uma instância isolada dentro de uma organização de comunicação. A gente se articula com as outras áreas, né? Se eu estou fazendo um trabalho de comunicação interna, é fundamental imaginar qual é a nossa articulação com a área de recursos humanos ou de gestão de pessoas. Nós hoje prescindimos da área de tecnologia da informação, porque até em termos práticos, algumas coisas que nós fazemos passam necessariamente pelas tecnologias de comunicação. E assim por diante, o planejamento, já que somos uma comunicação estratégica, estamos inseridos dentro de um planejamento estratégico, etc., etc. Portanto, a comunicação integrada não é só integrar relações públicas, assessoria de imprensa e publicidade, é integrar a comunicação como um todo também. Ela se integra no seu núcleo, mas ela se integra também com as outras áreas. É só assim que ela é percebida na organização como estratégica, tá? Não esgota na comunicação, permeia toda a organização, e as competências de comunicação, evidentemente, têm que estar articuladas, né? Eu me lembro, num curso à distância, tinha uma colega que estava fazendo o curso, e ela falou, quando ela chegou nesse ponto da aula, do programa, ela falou, professor, eu tenho um bom exemplo para dar para o senhor de comunicação integrada que nós estamos praticando aqui no curso de comunicação agora. Você sabia que agora, nós tínhamos nossos cursos de relações públicas, jornalismo e propaganda e publicidade, agora, na verdade, juntou todo mundo, a gente está todo junto numa sala, né? Falei, legal, que visão de comunicação integrada, boa para a universidade, economizou um professor só, está dando aula para 150 alunos, só que vocês não têm tempo de conversar, nem ele sabe quem é cada um aqui, nem pode perceber a singularidade de cada curso e tal, mas venderam esse discurso da comunicação integrada para justificar juntar 120 alunos numa sala de aula,
né? Evidentemente, não sei como é que ficou depois a conversa dela lá com os professores, etc., que a convenceram de que estavam juntando 120 alunos numa sala só para praticar a comunicação integrada, porque é moderno, né? Então, a comunicação integrada não é só juntar as pessoas, né? É fazer com que não só fisicamente as pessoas estejam próximas, mas estejam partilhando experiências, estejam estejam dialogando, negociando, interagindo o tempo todo, tomando decisões que sejam coerentes, consistentes dentro de uma organização, né? Podemos ir também. Então, é aí que está um instrumento poderoso de integração. A política de comunicação, e tal como foi construída aqui na Universidade Federal de Goiás, reúne essas instâncias de contribuição, de participação, de consulta pública, etc., que várias áreas estão olhando a comunicação, enxergando a comunicação a partir da sua perspectiva, mas montando um documento, uma proposta única que vale para todos nós. Essa é a integração de que a gente está falando. Por isso que a política de comunicação, quando ela é feita como fizemos aqui, ela gera uma comunicação e uma perspectiva não só estratégica, mas integrada. Porque não ficou só o colega de comunicação, a assessoria, ou a faculdade, ou só as instâncias de comunicação, mas se convocou colegas de outras áreas para que a gente pudesse pensar a comunicação com essa complexidade que tem, por exemplo, numa universidade como a Universidade Federal de Goiás, em que você tem várias instâncias, e todas elas, de alguma forma, tendo a ver com a comunicação. Ela integra esses olhares, essas instâncias, esses sistemas de gestão e de decisão, né? Então, ela não é só assumida pela estrutura de comunicação, ok? Essa visão integrada que temos que ter. E eu digo, numa organização que não passou pela experiência de uma política de comunicação, que não juntou todo mundo para conversar sobre comunicação, ela, evidentemente, não levou em consideração essa perspectiva de integração, que é o que a gente acha que é fundamental para uma organização dispor de uma comunicação efetivamente integrada, autenticamente integrada, tá? A política de educação tem esse papel, né? Além disso, e aí é outra questão, a gente não integra só nós, a gente não faz a comunicação para nós mesmos, a gente faz a comunicação pensando nos nossos públicos. Portanto, é fundamental que a integração se faz também a partir da demanda, das percepções, da expectativa dos nossos públicos, né? Pode ser que entre nós de comunicação a gente tenha uma percepção, pode ser que entre nós todos da universidade a gente tenha uma percepção, mas é preciso incorporar nesse trabalho de integração as demandas, as expectativas, as percepções, as participações, as contribuições dos nossos públicos estratégicos. Nós não podemos fazer alguma coisa para eles, nós temos que fazer alguma coisa com eles. Por isso, a minha ressalva de que não podemos pensar em público como público-alvo, porque ele não é alvo. A gente não manda nada para eles, não quer mandar nada para eles, a gente quer trabalhar com ele, juntamente com ele. É uma política de comunicação, uma política com, e não uma política para. Né? Vamos em frente. Agora pode passar para a gente, resolvemos o problema da comunicação integrada e estratégica. A política de comunicação parte de uma demanda que precisa ser constantemente avaliada. A política de comunicação ela é datada. Nós estamos fazendo uma política de comunicação em 2017, que a gente sabe, pelo processo de construção, que algumas coisas certamente vão perdurar por muito tempo, talvez por todo o tempo que a gente possa imaginar. Mas há circunstâncias na universidade, no governo federal ao qual a gente se submete, nas instâncias de avaliação, nas demandas da sociedade, que vão fazer com que no universo da comunicação, que faz com que eu esteja reavaliando a política de comunicação todo o tempo. Ignorar isso e achar que podemos dormir em berço esplêndido, porque nós temos garantido o instrumento de gestão por toda a vida, é maluco. E há gente que pensa assim. Lá nós temos um curso de comunicação empresarial, um curso de especialização, e temos também nossos cursos de graduação. E quando a gente abriu o processo lá de seleção, aí uma colega de uma das áreas de comunicação disse: professora, eu queria consultar o senhor para ver como é que é o programa do curso e tal, porque a minha professora lá do meu curso disse que se eu já fiz o curso de graduação,
por exemplo, em relações públicas, não tenho mais nada a aprender, já está resolvido, tudo isso está resolvido. Eu falei, minha filha, eu fiz o meu de jornalismo, fiz mestrado, fiz doutorado, eu não aprendi nada, continuo todo dia sendo analfabeto, mal informado, etc. Mas se você acha que em 4 anos, dos 17 aos 21, você já está preparado o resto da vida, você vai perceber como as coisas mudam. Né? No meu tempo, não tinha, eu fiz a minha tese na máquina de escrever. Não tinha computador, né? Imagine como seria bom se eu tivesse computador, né? Aquele problema enorme de ter meu orientador, um deles, o professor Marques de Mello, que ele gostava de fazer as anotações e cada vez que ele cortava uma frase ou não, eu tinha que rebater tudo, porque não tinha como copiar e colar, né? Era um drama, né? Eu fiz não tinha o xerox que alciava as páginas da tese. O meu mestrado eu fiz na Universidade Estadual de Londrina. Não fiz na Universidade Estadual, eu estava como professor na Universidade Estadual de Londrina. Eu me ausentei um pouco da USP, na verdade, a ditadura me empurrou um pouco para o Paraná. Né? E eu, quando fiz a tese, ela tinha lá 500 páginas, e eu fui rodar uma gráfica, rodar uma gráfica lá no interior do Paraná, ela tinha 500 páginas, a gente tinha que forrar a gráfica, o chão, para ir pouco a pouco pôr nas páginas, para montar, porque não cabiam 500 páginas, então se fazia 100 e tal. Não tinha a máquina fotográfica, etc., não tinha a digitalização. Então, você tinha que fazer a cópia da fotografia, porque era uma tese, uma dissertação sobre os jornais do interior, era absolutamente artesanal, demorava um tempo enorme. E hoje, quando eu vejo os colegas fazendo e reclamando, eu falo, puxa vida, queria que você estivesse no meu tempo, e eu, toda vez que eu mexo no seu texto, você tivesse que rebater as páginas todas de novo, porque aí saía do formato. Né? Então, as demandas mudam, o tempo muda, e a gente precisa pensar nisso. A política de comunicação deve manter vínculo obrigatório com a gestão e com a cultura. Por exemplo, eu estive, nesse ano de 2017, finalizamos uma política de comunicação na Universidade Federal do Amapá. Né? E tinha feito uma estadual de Santa Catarina e tal, e certamente leio a Universidade Federal de Goiás. Embora a gente possa reconhecer temas comuns, perspectivas comuns, conceitos comuns de comunicação, a realidade de Goiás não é a mesma realidade do Amapá. Né? O chefe de gabinete lá da reitora da Universidade Federal do Amapá era um professor do programa de pós-graduação lá da Metodista, meu amigo lá, o Walter Lima. Ele falou, Wilson, aqui a gente passa susto o tempo todo. Né? Com esse problema de corte de verbas, de orçamentos federais, daqui a pouco alguém, de maneira maliciosa, disse que os cursos que a gente faz para a comunidade iam ser suspensos, porque não tinha dinheiro, e a gente faz alguns cursos para os indígenas lá, de agricultura, etc., lá no Oiapoque. Né? E um dia estou lá no gabinete e me disseram, o professor Walter, tem um bando de índio aí embaixo querendo falar com a reitora. Eu falei, como um bando de índio querendo falar com a reitora? Né? E hoje em dia tem e-mail, tem telefone, porque não ligou, tem agenda, não pode ser assim. Ele falou, olha, aqui o senhor não está acostumado, o indígena não fala por coisa, ele é olho no olho. Disseram que vão cortar os cursos, ele quer ouvir a reitora falar para ele. E eles estão aqui, daquele jeito, vieram de barquinho, faz dias que estão chegando aqui. E eles estão aí, quer falar. Talvez a gente não tenha a mesma experiência aqui, mas ele teve que perceber que ser um amigo, ele acha que não precisa passar por uma instância. Mas como? Você quer impedir o acesso à reitora? Eu sou amigo dela, eu fundei isso aqui também, eu sou da casa, vai entrando. Né? Então, toda uma cultura diferente da oralidade, da informalidade, que pode estranhar para quem é chefe de gabinete e quer controlar a agenda da reitora. Né? Então, há culturas diferentes. Né? As minhas viagens de consultoria para Amapá sempre eram aquela de a gente sabia a hora que... Imaginava a hora que sabia, não sabia a hora que voltava, né? Porque o avião depende de passar por Belém. Né? A gente programou as viagens todas e, quando chegou nas 3 últimas viagens, as companhias aéreas suspenderam o voo de Belém para São Paulo de noite. Né? Então, você tinha que passar 10, 11 horas dormindo no aeroporto. Né? Não tinha jeito, não tem mais voo noturno. Né? Então, a gente ficava por lá. Então, tudo são circunstâncias absolutamente diferentes de um país com essa dimensão continental e com uma estrutura, com particularidades culturais importantes. Por isso, não dá para reproduzir a política de Goiás e falar, agora já tem uma política, vou copiar para Tocantins. Não vai dar.
São coisas diferentes. Politicamente, culturalmente, em termos de gestão, etc. Vamos lá. E aí tem alguma coisa que, a gente precisa, que é importante no momento que estamos. O processo de construção da política não acaba, não é o fim em si. Agora começa uma outra etapa. Vamos imaginar, dia tanto de novembro, a nossa política é aprovada no consumo, ela oficialmente é assumida, e aí começa muito mais coisas do que a gente poderia imaginar, né? A gente talvez até queira fazer como a gente, quando acaba a tese, fala, agora eu vou descansar um pouco, agora eu vou poder dormir, não vou mais tomar o tempo da família, etc, etc. Aí começa um trabalho enorme de internalização, de divulgação, de aplicação, de acompanhamento, etc, etc, né? E ela é fundamental que seja assim. Nós vamos conseguir, porque ela foi resultado de um processo de construção coletiva. Senão, aquele negócio, a política está aqui, agora enfiar a goela abaixo, né, fazer como o Zagala, vamos ter que engolir, provavelmente não acontece, né? E muitas experiências de política de comunicação que não deram certo é porque não se pensou nessa instância posterior. Depois que a política está pronta, ela precisa ser aplicada. E aí as coisas começam. Resistências acontecem, as pessoas estão muito ocupadas com um monte de coisas e não têm tempo para comunicação, não leem a política, não têm informações sobre como fazer essas coisas, etc, etc. Vamos lá. E aí, uma recomendação possível, não é uma questão só da estrutura profissionalizada de comunicação, da assessoria de comunicação. Isso é uma coisa que envolve gestores, envolve as pessoas. Todo mundo comprometido com isso tem que fazer o seu papel, né? Não pode deixar que façam papel. Se a gente deixar que o governo resolva algumas questões fundamentais, a gente viu que não dá certo, né? Ele prefere negociar com os ruralistas, ele prefere negociar com o pessoal do Sistema S, ele é mais amigo do pato amarelo do que dos animais da fauna brasileira, né? E entender que existem problemas de comunicação e problemas da comunicação. Há problemas que são resolvidos pela estrutura de comunicação. Por exemplo, é razoável imaginar que, embora envolva outras pessoas, as fontes e tal, o relacionamento com a mídia, uma série de ações, nos canais nossos, a gente está afeto à área de comunicação. Mas há problemas numa universidade de comunicação estratégicos, fundamentais, de risco, alto risco, que não passam pela área de comunicação. Muitas das crises que as nossas universidades podem passar, ou instituições públicas ou empresas privadas, mas vou pensar na universidade, decorre muitas vezes de um problema de relacionamento, de comunicação entre professores e alunos, entre a alta administração e os pró-reitores, ou os colegas das regionais, etc. E, necessariamente, isso não passa pela área de comunicação, pela assessoria de comunicação. Então, é preciso identificar que nós temos problemas que são da comunicação e que ela vai resolver. São atividades específicas, especializadas de comunicação. Mas a comunicação, nesse sentido mais amplo, que a política de comunicação tem que dar conta, ocorre no dia a dia, no relacionamento dos públicos entre si, dos públicos com a alta administração, etc, etc. Muitas vezes até dos públicos com a própria comunicação. Portanto, o problema é maior, é por isso que deve envolver todo mundo. E não é a comunicação que vai estar presente em todo lugar para saber qual é o perfil ideal de professor para que esse frisson, esse estresse com os alunos não aconteça, né? Vamos lá. A comunicação não se resume aos canais formais, intranet, portal, mural, tal. A gente chega numa instituição e fala, como é que é a comunicação interna? Aí o cara vem com o jornalzinho. Eu falo, mas a tua comunicação interna é o jornalzinho? O jornalzinho é um instrumento importante, pode ser um instrumento importante de comunicação, ou pode não ser, né? Citei o caso da Villares. Ele não durava 10 passos, ele ficava ali antes de chegar no ônibus para o metalúrgico voltar para casa. Mas ele não resolve o problema da comunicação. Me lembro, e não faz muito tempo, uma complexo lá que envolve usinas de açúcar,
de Álcoa-Açúcar, lá em São Paulo, entrou em contato comigo e falou: nós temos um problema enorme de comunicação interna aqui. Há reclamações aos montes. Eu queria mandar para o senhor um jornalzinho, para o senhor dar uma olhada, ver o que a gente pode fazer no jornalzinho para resolver o problema. Mas o senhor não pode fazer nada no jornalzinho. Você vai querer pôr uma corzinha, você vai querer pôr mais fotografia e achar que com essa ação cosmética o senhor resolveu um problema que está na relação autoritária de chefes e subordinados. Está na visão que você tem do trabalhador rural. Nem me cobre para fazer isso. Você não vai resolver o problema de comunicação, porque o teu problema de comunicação não está no jornalzinho, está na sua cabeça. E aí você tem que começar a mexer por aí, né? Então, a comunicação ela não se resolve pela intranet, não se resolve pelo jornalzinho, não se resolve pelos comunicados morais, mas também os incorporam, desde que a visão de comunicação seja mais ampla do que essa mera repasse de informações administrativas oficiais que ninguém lê. Eu me lembro, nesses trabalhos feitos com os institutos federais, que tem como público, necessariamente, não só os colegas que vão fazer um curso superior, mas capacitação de trabalhadores, pessoas que estão procurando emprego, etc., etc. E me estranhava muito que no processo seletivo, nas campanhas de ingresso, você olhava no portal, tinha lá a convocação para o pessoal, às vezes pessoas com baixo nível de instrução, tinha um documento lá, que era um edital em PDF. E aí você tinha que convencer um aluno ou uma pessoa a ler um PDF de 4, 5 páginas, porque aquilo era organizado pelo departamento jurídico para não ter problema de questionamento do processo seletivo. Eu falei, que instância de comunicação é? Por que vocês não usam os canais de YouTube? Por que vocês não usam as mídias sociais? Você acha que um aluno, um pai de um aluno com esse perfil vai... Você lê PDF, né? Um edital em PDF? Evidentemente, isso não é uma boa instância de comunicação se você pensar nesse tipo de público, né? Eles ficaram olhando para mim assim como se eu tivesse falado alguma coisa muito diferente, mas você lê? Você acha que alguém lê? Por isso que tem uma demanda enorme de reclamação pelo sistema de atendimento, porque a pessoa não lê o PDF. Eu me lembro quando a gente não tinha essas opções das mídias virtuais, etc., a gente fazia folhetos para divulgar um seminário como esse, e estava lá no folheto um monte de informações, inclusive o local onde era o horário, e aí o pessoal ligava para a empresa e dizia: puxa, que horário que é? Eu falei: está na página 4. Era um folhetinho pequenininho. A pessoa não abre, não lê, né? Ninguém lê manual, o guia do automóvel. Foi um problema maluco, inclusive, que sofreu a Volkswagen. Quando houve um problema com o rebatimento do banco traseiro do Fox, que fez com que vários brasileiros perdessem os seus dedos, né? E a Volkswagen diz: não, mas olha, tem um probleminha, mas é só ler o manual que você fica sabendo. Quem é que vai ler o manual para ver como é que engata a primeira, para ver como põe a marcha ré, para ver como é que rebate o banco traseiro? Em qualquer lugar é a mesma coisa. Mas ali tinha um problema de projeto, que não tinha no Fox, que eles exportavam para fora, mas tinha no Brasil. Era uma questão de custo. E muita gente perdeu o dedinho. E só perdeu o dedinho no Brasil, porque a indenização média custa 70 mil. Seria milhões um americano perdesse um dedinho alemão. Mas no Brasil, por 70 pau. Para pegar a chamar recall de 400 mil carros, é mais fácil você pagar o dedinho de cada um que vai perdendo. É mais barato. Até porque vai na justiça, demora anos para pagar, né? Então, há um problema enorme do que a gente faz e quais são as formas de contato com as pessoas. A minha universidade, muitas vezes, para divulgar os seus cursos, ela publicava um anúncio caríssimo numa revista de marketing e administração que custa R$50. Eu falei: vocês não têm essa revista nem na biblioteca. Nunca vi um aluno que entrou aqui e lê essa revista. Só por prestígio você põe lá. Mas é por prestígio ou por uma decisão de comunicação? Talvez, se você colocar no Facebook, reunir os colegas para ajudar a divulgar, você consiga melhor efeito do que colocar lá, que pode ser bom para o teu ego. Mas é evidente que, em termos de comunicação, não funciona nada, né? E a ideia de uma cultura de comunicação, e a Daiane já tinha se referido, nós temos que criar uma cultura de comunicação, do atendimento, né? É muito comum nas universidades a gente entrar em contato com os canais telefônicos, etc., e as pessoas não têm informações, não sabe dado, não tem lá organizado no computador quem está no telefone para dar uma informação e vai passando de lado para lado. Quando foi feita a política de comunicação da Embrapa, um dos instrumentos mais legais, eles criaram vídeos em que simulavam situações de comunicação, para mostrar onde está o problema de comunicação que necessariamente não está na Ascom.
Havia um caso, alguns casos. Um deles tinha um colega que estava no clube, o da Embrapa, estava lá com seus amigos no clube, estava conversando, alguém estava lendo um jornal na beira da piscina e falou: aqui, ó, as instituições públicas aqui, ó, tudo mamando na teta do governo, não fazem nada, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara da Embrapa fala: não, calma aí. A Embrapa não é assim, a Embrapa faz, sim, não é bem assim. Aí o cara falou: o que a Embrapa faz? Ele, não sei, mas que ela faz, faz. Ele não sabia como dizer para as pessoas por que ela é importante, né? Porque ela dizia que fazia 700 coisas importantes. A primeira coisa que eu falei: não vamos dizer o que é importante para todo mundo, aquilo que é fácil das pessoas perceberem, reproduzirem, etc. Não começar a falar em coisas muito fechadas, o próprio funcionário não serve como um evangelista da nossa marca. As pessoas precisam saber o que nós fazemos, precisa contar para eles o que nós fazemos, porque muitas vezes o que está aqui não está sabendo o que está lá. E havia outra situação em que alguém ligava para a Embrapa e falava: eu queria saber uma informação sobre peixes do Cerrado. Aí o sujeito que atende, espera um pouquinho, aí passa para um outro ramal, que passa para um outro ramal. Necessariamente um dos ramais é a comunicação. Quando ninguém sabe, joga na comunicação, toca o ramal, atende, ele já desliga comigo e vem do problema, né? E daqui a pouco isso vai rodando, as coisas não acontecem. Simplesmente que não tem uma cultura de comunicação, tem que pensar no atendimento. Lá na nossa metodista, o cara tem dificuldade para pagar. Ele não consegue pagar, os alunos querem pagar e não recebem o boleto. Eu falo: puxa, pelo menos capricha na hora de pagar. Se o aluno não recebe o boleto, não entram os recursos aqui. E por isso que atrasa os nossos salários e não paga os nossos fundos de garantia. Porque vocês não conseguem nem emitir boleto para o aluno pagar. Ele quer pagar, coitado, não recebe o boleto, né? Então, há problemas de uma cultura. Tem que pensar nos sistemas, pensar nas formas. O atendimento. Uma vez eu fui no RH para reclamar, porque a gente recebe, aposentado, recebe o fundo de garantia à parte, é depositado à parte. Aí eu percebi que não estava e fui lá perguntar: olha, o que aconteceu? Nunca aconteceu? Houve algum atraso? A moça já estava brava, falou: por quê? Eu falei: não, porque eu não vi o depósito do fundo de garantia. Não se preocupe, você deve dar graças a Deus que está recebendo o teu salário. Isso não é RH. Né? Eu falei: não, calma aí, o negócio está assim no RH, vamos criar daqui a pouco um rolo enorme aqui, né? Dá graças a Deus de receber o seu salário. Eu falei: puxa, ainda bem que eu mereço receber o salário. Daqui a pouco vai chegar a conclusão que eu também não mereço receber o salário. Vamos em frente. Assumir o documento da política como instrumento de gestão, né? Não pode ficar só no papel, como muitas vezes aqueles valores, etc., colocam no mármore da porta de entrada e ninguém nem sabe aquilo, nunca assumiu aquilo, na verdade faz diferente. Eu fiz um trabalho, até mandei para uma revista, espero que não caia na mão de alguém muito simpatizante da Odebrecht, que era pegar os vários vídeos anteriores da Odebrecht, que ela criou essa cultura de uma empresa voltada para o país, desenvolvimento, etc., etc., e depois a gente viu o que deu. Tinha, em 2015, no relatório anual, que tiraram do portal, mas continua no caixa, uma apresentação do relatório da Odebrecht foi feita, assinada pelo Marcelo Odebrecht, dizendo compromisso com o país, compromisso com a ética, com a transparência, com os direitos humanos e tal. Ele está preso, por isso que ele não conseguiu assinar o próximo, né? Maluco, né? É uma perfeita sintonia entre o que se fala e o que se faz. Criar condições para a internalização da política, sensibilizar chefias, acho que vale a pena sensibilizar chefias, todo mundo, porque agora nós vamos ter que pôr a mão na massa. Vamos em frente. Reavaliar continuamente a política, como a gente diz, o mundo está em movimento e a política precisa se adaptar a ele. Manter ativa uma comissão, que pode ser essa comissão que elaborou em todo ou em parte, para poder ficar com o processo de internalização da política, atender às dúvidas. As pessoas, quando vão aplicar, podem ter dúvida, mas como é que funciona, tal. Precisa ter esse respaldo, né? Identificar lacunas na comunicação da organização. A gente estava conversando assim rapidamente com os colegas, falou: puxa, a gente está pensando em media training, virão novos gestores, a universidade muda, trocam as pessoas, precisa estar sempre reciclando essa perspectiva de comunicação, que talvez quem esteja agora aqui passou por ela, né? Mas viram outras pessoas que não sabem. Eu lembro fiz uma política de comunicação para a Cooperforte. Cooperforte é uma grande cooperativa de crédito do Brasil, que ela atende os funcionários do Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e tal. É uma cooperativa. A cooperativa tem os princípios do cooperativismo. Mas como a maior parte dos funcionários são aqueles que trabalham no call center
são a maioria da empresa, e isso, funcionário de call center troca de 6 em 6 meses, daqui a pouco as pessoas não estão alinhadas com os princípios do cooperativismo. Perde-se a identidade de uma instituição. Portanto, a cada momento a gente tem que estar fazendo esse esforço de discutir a política, contar da política, dar exemplos de coisas que a gente plantou que funcionaram, dar exemplos de fora, etc, etc. Até sugiro que lá na área de comunicação do portal tem um menu da política, com acompanhamento, com os exemplos das coisas que nós estamos fazendo, para as pessoas perceberem a política na prática, como ela está se dando, né? Vamos em frente. Cuidar para que a política não se transforme em um conjunto de normas, né? Muitas vezes, em algumas organizações, e essa é uma experiência triste que a gente acaba percebendo, alguns gestores acabam enxergando na política algumas coisas para tolher a atividade da própria comunicação. Não falar com isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo. Tem uma leitura de política como código de ética, código de conduta, etc., etc., naquele sentido do que não se pode fazer. E aí, daqui a pouco, a própria comunicação sai prejudicada. Ela tem que ser uma perspectiva assertiva, de incentivo à comunicação, de necessidade de comunicação, não de fechamento, né? Não é o caso nosso, mas eu já dei assessoria e consultoria para uma empresa na qual a área de comunicação estava pendurada no jurídico. Não tinha jornal mais, porque tinha que passar pela aprovação, porque a comunicação era vista como perigo. É uma ameaça à comunicação. O que a gente fala pode virar contra nós. E aí ninguém fala mais, né? Então, é preciso tomar cuidado para que alguns colegas não interpretem a comunicação pensando ali mais coisas de não fazer. Daqui a pouco não se faz mais nada, né? A política de comunicação tem que ser pensada democraticamente, de incentivo à comunicação. A gente pode errar, mas a gente tem que estar disposto a conversar, a dialogar, a comunicar, etc., etc., e não o contrário, né? Vamos lá. E a nossa política de comunicação, eu li o documento que eu tive acesso, que certamente, como foi já recente, deve ser esse mesmo, talvez com alguma outra coisa, e eu tenho que ressaltar uma série de virtudes, e é fundamental fazer isso. É fundamental fazer isso aqui, é fundamental contar para os outros a experiência da política de comunicação da Federal de Goiás, né? Ela é resultado de um processo de construção coletiva, que é fundamental para gerar participação e viabilizar o compromisso. Ela assume uma visão abrangente, moderna de comunicação, entendida como processo e não como... Eu brigo com colegas meus orientandos, que às vezes colocam lá a comunicação é uma importante ferramenta. Eu falei, cara, você já começou mal. Comunicação nunca foi ferramenta. Ferramenta pode ser um app, pode ser alguma coisa, mas não vem com comunicação, processo estratégico, integrado, complexo. Não é uma ferramenta. Não é não se resume a uma técnica de redigir release ou de colocar as coisas na página, né? Isso é outra coisa, né? Vamos lá. Ela se desdobra em ações e diretrizes, como eu disse, ela é uma política, mas ela encaminha para guias, para manuais, etc., que vão dar conta de atendimento ao público, gestão de crise, evento, obediência à marca, redação para qualificação dos veículos, relacionamento com a mídia, e ainda tem guias estudantil. É assim que a política funciona. Portanto, parece que ela não acaba nunca, porque a gente tem que desdobrar aquelas princípios e diretrizes para ações práticas, diretrizes detalhadas. Não adianta dizer, você tem que fazer tem uma página no Facebook, mas você tem que dizer, na verdade, para que serve o Facebook dentro do conjunto das mídias sociais, quais são geralmente os públicos que se relacionam com ele, que tipo de linha editorial deve ter, como é que é a identidade visual do coisa, para não ficar uma loucura, cada Facebook de qualquer coisa, etc. Evitar que apareçam N coisas por aí da universidade que não estejam amarrados com ela, né? Vamos em frente. Ela inclui capítulos inovadores, alguns como para a comunicação em saúde, dando para hospitais, etc., ouvidoria, o que se refere à interação das bibliotecas com os seus públicos, até da relação à comunicação com a indústria gráfica. São capítulos que, necessariamente, eu não tenho encontrado por aí, né? Ela é ampla, e aí ela tem esse desafio também. Ela é ampla, portanto, ela vai ter que ter um esforço de internalização para que ela seja compreendida por todos. Porque, muitas vezes, as pessoas estão amarradas a um capítulo específico. Necessariamente não ter essa visão ampla de conjunto. E é fundamental também aproveitar esse momento para a gente até discutir qual é a amplitude e a abrangência da comunicação. E como cada uma delas tem a ver com cada um de nós.
aquilo que nos afeta é aquilo que a gente, pela nossa ação, afeta também. Vamos em frente. Logo, é preciso festejar mesmo. E cada vez que temos uma política de comunicação, a gente tem que festejar. Nós temos quantas universidades federais, quantas instituições públicas, quantos laboratórios de pesquisa, quantas empresas de pesquisa, e quantas dessas têm uma política de comunicação. Portanto, cada um, e é um processo dolorido, complexo, de idas e voltas, tal, a gente precisa festejar quando chega nesse ponto, né? Porque ele representa, no fim, um compromisso com a cidadania e com a democratização da comunicação. E a política de comunicação de uma universidade pública, ela tem essa valorização da comunicação como processo estratégico e qualificação do relacionamento com os nossos públicos. E aí, aquele problema que comecei desde o início, a política de comunicação fortalece-nos, nos articula, nos engaja numa resistência a uma visão obscurantista que se tem hoje com respeito à educação, à ciência, à tecnologia e inovação pública nesse país. Nós precisamos, essa é uma forma da gente se envolver, engajar e criar mecanismos de divulgação, de circulação de informações, de prospecção de expectativas de demanda, porque a gente sabe os desafios que temos pela frente. Eles certamente serão maiores ainda do que aqueles que temos assistido outros. Portanto, esse lobby pela privatização, pelo descaso, pela não valorização da educação brasileira, da ciência, tecnologia e inovação, né, com pessoas não adequadas a esse perfil de valorização da educação, ciência, tecnologia, inovação pela soberania nacional, certamente ficarão maiores. A política de comunicação, de alguma forma, gerou esse debate interno e gera condições para a gente, o UFG com outras universidades federais, as universidades federais com os institutos federais, com as empresas públicas em geral, a gente opor resistência séria a esse obscurantismo que domina o país. As pressões são evidentes, mas a política de comunicação nos fortalece para enfrentá-las. Ela está dando um brando prazo, servirá de exemplo para outras universidades. São poucas universidades públicas que têm uma política de comunicação. Não essa política de orelhada, mas essa política mesmo, consensuada, sistematizada, com documento, aprovada internamente, que passa pelo consumo oficial, etc., né? E eu estou, de novo, bastante honrado de participar desse momento, de ter encontrado os colegas da Universidade Federal de Goiás, mas eu digo que também é hora de festejar e de arregaçar a manga, porque a gente tem um trabalho enorme para fazer, depois desse trabalho enorme que já tivemos de construir a política de comunicação. Vamos em frente, já conseguimos muita coisa, e não tenho dúvida nenhuma que a gente deu um passo enorme no sentido de democratizar a comunicação, de sensibilizar os nossos gestores, e eu tenho a convicção de que a política de comunicação da UFG servirá de referência e de estímulo a muitas outras universidades federais, muitas empresas públicas, muitos laboratórios como o de astrofísica, etc. Se a gente conseguiu e a gente fez de maneira correta, evidentemente outros poderão seguir o mesmo caminho, e eu tenho certeza que farão assim. Muito obrigado, parabéns para vocês. Acho que passei do tempo que me deram, mas eu sou animado. Falar de política de comunicação, a gente acaba ficando o dia inteiro. Pessoal, então, gostaria de agradecer mais uma vez. Gostamos muito de ouvir o senhor sempre. E vamos abrir para uma rodada de perguntas. Quem tem perguntas, elas precisam ser feitas no microfone, porque a gente está fazendo a transmissão ao vivo. Vou começar. Professor, a gente está agora nesse processo, então a lógica é ir para o Consune. E uma preocupação constante aqui da comissão é a relação do pós, né? Como você diz, a gente tem um documento, mas a implementação das ações práticas, elas são muito
elas também precisam de um grande plano. E eu queria saber das suas experiências. O IFSC esteve aqui com a gente em 2015, na época que eles estavam começando a fazer os manuais. E aí eu lembro que a Nádia Garlet falou: nossa, a gente previu 20 manuais, a gente está sofrendo e tal. E eles tinham, acho que agora eles chegaram no 9º manual, mas não é só manual, né? São treinamentos. Eu queria saber da sua experiência como consultor, se você tem essa funcionalidade dos casos de pós-documento. Em geral, há alguns casos em que essas coisas acabaram, né, não mantendo o ritmo, perdendo um pouco o fôlego, e há casos em que isso foi... E aí depende do processo, das pessoas que estão ali, das estruturas que permitem que as pessoas que vão comandar esse desdobramento disponham de tempo para fazer isso, né? Muitas vezes fala, não, mas eu já te dispensei para fazer a política, você já faltou no serviço alguns dias, agora vou ficar mais um tempo você fazendo manual, fazendo guia e tal. Não, já está bom, né? Mas isso significa que a gente talvez não tenha feito a liçãozinha de casa direito, porque não perceberam que, primeiro, que o trabalho de comunicação não se resume ao documento, ele é fundamental, mas há um trabalho de aplicação, de internalização e tal. E... no caso específico do Instituto Federal de Santa Catarina, nós tivemos uma vantagem enorme. Nós tínhamos uma reitora que era muito ligada à diretora de comunicação, que era uma senhora absolutamente positiva, né? E ela não deixava nunca a peteca cair. No caso da Marcela, né, que era assessora, que era uma pessoa que, inclusive, acabou fazendo depois seu mestrado em cima disso, com todas as observações, inclusive críticas, o que é fundamental numa pessoa jovem como ela, que vivenciou todo o processo, né? E acho que um trabalho importante que tem que ser feito, e é isso que conseguiu fazer com que algumas coisas tenham andado, é programar nesse plano de implementação momentos nas regionais, nos campi, aqui, para a gente reunir pessoas para convidar para a leitura do documento, para discutir alguns aspectos. Portanto, essa comissão integral ou parcial continuar presente no sentido de incorporar, inclusive, perguntas frequentes que possam ser de outras pessoas, estar monitorando o processo de implantação, estar, inclusive, buscando corrigir falhas, né? Pessoas que não obedecem à política de comunicação, e lembrar que existe um documento orientador aprovado lá por cima, e que contou com o apoio de todo mundo, que é assim que tem que ser, né? Então, há um trabalho de formiguinha ainda, de acompanhamento importante. Nos institutos federais, eu tenho percebido que isso tem andado. Talvez nem todos pensaram em 20 manuais, mas eu sei que para fazer qualquer manual que você novamente vai recrutar pessoas, pode gerar algum problema, né? Nós tínhamos problema, às vezes, no Instituto, porque alguém tinha que... Na reunião, quando tem pessoa de várias unidades, a reunião tem que ser feita no local, tem diária, era sempre um pouco complicado. A burocracia nos atrapalha um pouco, né? Nem sempre é fácil você justificar essas reuniões, essas viagens e tal. Mas tem que fazer parte dessa própria cultura de comunicação que se desenhou a partir da construção da política, da consciência dos colegas de cima, né, da reitoria, etc., que é fundamental finalizar o processo. Não vou dizer que esse processo tem final, porque eles estão dizendo que ele não tem, mas continuar esse processo com esse diálogo, esse esclarecimento, talvez reunindo os chefes, os gestores, pedindo o apoio deles no processo de internalização, de compartilhamento, etc., etc. Vocês, pelo que eu vi, tem muitos manuais também. Tem, mas é assim mesmo, né? Talvez, ninguém quer dizer que vai resolver todos num único momento, mas é importante prever que para cada relacionamento com a vida de atendimento ao público, evento, a marca, tal, que a gente tenha que ter um documento particular orientador, porque pode ser que a política, e ela assim mesmo, ela tem, muitas vezes, aspectos mais gerais, ela não desce alguns detalhes, né? Eu até porque é uma preocupação particular muito minha, a própria divulgação da pesquisa, né? Que muitas vezes os pesquisadores não têm consciência de que falar com a sociedade é tão importante, ou mais importante, ou igualmente importante do que falar com os pares. São mais adeptos da comunicação científica nos periódicos, nos eventos científicos, do que na prestação de conta do que a universidade faz em termos de pesquisa que reverte para o bem da sociedade, né? E eu acho que é um ponto importante também.
Não é fácil, não, mas é bom, a gente já tem de onde partir, né? Aqui a gente está pensando numa estratégia de montar cursos dentro do DDRH. Então, seriam cursos obrigatórios que já acontecem, e aí nós faríamos os iniciais, enfim, sobre os assuntos que estão mais pedidos, né, que aparecerão mais nas pesquisas, com cursos que sejam, por exemplo, de 20 horas, que colaboram com a progressão de alguns servidores. Enfim, a gente está nessas estratégias aqui, mas estamos pensando no passinho, né? Tem que ser de pouco em pouco, porque é muita coisa para implementar. Os agentes de comunicação têm que capacitá-los, sensibilizá-los, para que eles possam compartilhar. É importante, hoje que temos as mídias sociais e tal, que colegas que tenham já assumido essa perspectiva, já entenderam, possam reproduzir isso, compartilhar isso, porque certamente eles têm um poder de sensibilização que às vezes é maior que o nosso, que parece oficial, né? Mas cada coleguinha que a gente conseguir do nosso lado, que possa multiplicar isso, é fundamental. Professor, novamente, bom dia. Eu fui uma das que cobrou o manual de jornalismo, os manuais nessa perspectiva, mas entendendo aí os limites, né, tanto do tempo de trabalho quanto da dificuldade, por exemplo, de se elaborar um manual de jornalismo, da prática de jornalismo na UFG, né? Até sugeri, quem sabe o da EBC, que foi concebido para atender a essa perspectiva da comunicação pública, talvez adotar um manual externo. Mas eu me inscrevi para perguntar, considerando que na UFG a gente considera que há um complexo de comunicação articulado. A rádio universitária, está aqui a diretora, a TV, está aqui o diretor, o parque gráfico, alguns laboratórios que são avançadíssimos, como o Media Lab e o Labitim, né, na produção de audiovisuais e produtos comunicacionais de altíssima importância. A minha pergunta para o senhor é se o senhor já, na sua experiência, porque a política prevê a criação de um centro de comunicação, é mais ou menos isso, assim, uma articulação aí bem complexa. Se na sua experiência, o senhor já de consultoria nessa área, se o senhor já passou para um complexo tão, digamos assim, amplo quanto esse que a gente está propondo nesse manual de comunicação aqui, né? Provavelmente, em alguns casos, há essa dimensão maior, mas nem sempre se aproveitou o fato de existir isso, né? Eu lembro, lá no Amapá, que foi recente, a ideia de envolver a rádio universitária, de criar na rádio universitária algumas programas ou coisas em que pudessem viabilizar essa política. Acho que é importante ter esse contrato de comunicação, não só com os públicos internos, mas com os públicos externos, porque eles vão cobrar de nós. Pode ser que a gente não sabe a vida, né? Já aconteceu na Embrapa de chegar um presidente e não gostar de comunicação, dizer agora a gente não atende a empresa, agora vai ser assim e tal, mudou tudo, né? Mas pode ser que existam, ao longo do tempo, pessoas que têm uma tendência a não respeitar a comunicação. E pode ser lá de cima mesmo. É importante que a gente deixe isso claro para os colegas de fora, esses contratos de comunicação que estabelecem, que eles vão cobrar de nós, da instituição, que algumas coisas que estão explícitas no seu documento de gestão não estão sendo praticadas. É uma forma não só de prestar contas, é uma forma também de valorizar o trabalho que fizemos, mas de ter esses parceiros. Santa Catarina, Amapá, eu vi que ele recente de Amapá e com muita dificuldade, eles não têm uma estrutura de comunicação. Os colegas de comunicação, que são poucos, chamam assessoria especial, nem reconhecidos ainda como comunicação tem, mas eles têm uma política de comunicação. Aliás, mais surpreendente foi a do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Juiz de Fora, porque tinha uma política de comunicação, só não tinha o parque, né? O que aconteceu? O colega que fez o parque, que estava construindo o parque da Universidade Federal, era exatamente o ex-presidente da Embrapa, que estava lá quando a Embrapa fez a política de comunicação. Ele falou, eu sei muito bem o que aconteceu quando a gente foi fazer política de comunicação com o barco andando, com o trem andando. Tem que voltar para trás, tem um monte de coisa que estava errada, a gente tem que desmontar, etc.
até a própria identidade visual foi refeita junto e tal. Ele falou, nós não vamos fazer essa besteira aqui. Quando o parque for criado, ele vai ter uma política de marketing e uma de comunicação. Quando entrar o primeiro sujeitinho aqui, já tem uma comunicação tal, a marca foi criada, foi tudo criado para evitar que depois tenha que refazer tudo. Né? Como na Embrapa, cria os blogs, depois você tem que convencer cada pessoa ali que o blog não está, tem que tirar do ar, o sujeito fez com boa vontade, você cria um monte de animosidades e tal. Então, foi até um caso singular, porque a primeira política de comunicação que foi feita por uma coisa que não existia. Né? E depois, é lógico que isso facilita bastante. Todo mundo que entrou ali já foi enquadrado direitinho como é que as coisas funcionavam. Eu acho que é um desafio maior, porque você tem que trabalhar com essa complexidade, mas tem a vantagem de você ter várias instâncias para poder ajudar a divulgar, a propalar isso. Né? É importante ver como se articula essas coisas e como eu sempre vejo, tem uma política define uma série de coisas. Algumas coisas não estão dadas nesse momento na universidade. Né? A gente estão antevistas e previstas, mas não estão dadas. Tem um plano de implementação para fazer isso. A curto, médio e longo prazo, que a gente não consegue fazer tudo exatamente. E aí, esse complexo nos ajuda a sensibilizar, nos ajuda a divulgar, etc, etc. Eu vi na reunião hoje que eles estão aqui. Né? Eu vim com a Márcia da rádio, seus colegas da TV, etc. Eu acho que é importante essas parcerias permanecerem ativas e nos ajudarem bastante, porque elas têm um alcance que certamente é maior ou diferente de outros canais que a gente possa ter, ou de outras instâncias de comunicação que a gente pode ter. É um desafio, mas no caso de vocês, estão próximos, estão juntos, né? São partícipes do processo, né? Eu acho. Em geral, na UDESC, lá em Santa Catarina, no Amapá, a ideia foi incluir coisas na própria trabalho da rádio. Por exemplo, divulgação da pesquisa, foi criar momentos de divulgação da pesquisa, um espaço ali para isso, um espaço para outro. A própria política foi discutida e foi levada para fora dos muros da própria universidade, o que é bom, porque a gente vai precisar de parceiros externos, a gente tem os públicos de fora também, né? Nós estamos falando do público interno, porque é esse que garante aqui, mas nós temos os jornalistas, nós temos os ambientalistas, temos a comunidade científica, etc, etc. Eu acho que é difícil, mas nós estamos próximos. Eles estavam aqui com a gente, ou estão aqui com a gente. Né? Mais alguma questão? Michael, por favor. Fala seu nome, por favor, e de onde você é. Bom dia. Meu nome é Juliana, eu sou jornalista do Instituto Federal Goiano. Eu não participei das discussões da política de comunicação da UFG, inicialmente, foi um colega que esteve, mas eu particularmente me interesso por esse tema, estou querendo, no meu mestrado agora, implementar isso lá. E aí a minha pergunta é o início, assim, a questão da comunicação como estratégica dentro da instituição. A gente consegue ver a necessidade disso, mas a gente é muito bandeirante nisso, né? nas nossas assessorias. Então, dentro da gestão, sem estar na gestão necessariamente, como que a gente identificaria isso? Eu pego o meu planejamento institucional, por exemplo, vejo o que de comunicação tem ali, como eu posso me inserir, vendo o peixe para o meu gestor. Qual seria a dica para a gente estabelecer esse início? Eu não consegui ainda fazer um diálogo entre as instituições, eu estou começando agora, então estou fazendo um levantamento. Estou lendo a dissertação da Marcela, inclusive, já conheço como colega, mas ainda não consegui finalizar. Então, essa questão do início mesmo, eu estou com uma certa dificuldade nisso, até para saber identificar se eu já consigo fazer uma proposta de implementação disso. Como que eu vou fazer isso? Me ajuda, por favor. Bom dia. Há uma estrutura definida de comunicação já, né, no Instituto, não é isso? Em todos, geralmente, tem uns maiores, outros menores, uns são mais antigos, outros menos antigos. Acho que a primeira...
A gente faz, inclusive nas próprias consultorias, a gente tenta definir exatamente qual é o papel, quais são as funções e em que a estrutura ou o trabalho profissional de comunicação é reconhecido dentro por exemplo, do Instituto, né? Há certamente algumas vantagens, porque os institutos, em geral, eles compartilham um pouco dessa estrutura, tal, a própria identidade do Instituto, são todas marquinhas, tudo parecido. Mas seria importante saber como, fora da comunicação, as outras áreas, a direção, etc., como eles enxergam a comunicação. É provável que, em alguns casos, enxergue a comunicação apenas como uma instância que realiza atividades, faz os eventos, cuida das coisas, tal, e necessariamente não tem tempo para pensar a própria gestão da comunicação no Instituto. Eu acho que talvez o primeiro passo seja ter muito claro isso, porque aí você vai ver o que você precisa conquistar, né? Se você é percebida, enquanto área de comunicação, como uma instância de fazer coisas, chega aquele momento de dizer, mas a comunicação necessariamente não só faz coisas, ela pensa sobre as coisas e ela participa ativamente do planejamento da instituição, porque ela tem como criar condições de dialogar com os públicos da instituição, ela permite que as informações possam circular melhor e mais adequadamente internamente, mas cada caso é o caso. Eu peguei 3 institutos, eu fiz política para 3 institutos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. E cada um deles tinha um momento e uma realidade um pouco diferente. Talvez o mais pronto foi exatamente o do Instituto Federal de Santa Catarina, né? Havia uma relação muito próxima, de amiga, entre a reitora e a diretora de comunicação. Primeiro, eu tinha uma diretoria de comunicação, então já tinha uma instância com esse perfil, e era muito amiga. E ela tinha um perfil também de uma pessoa que, né, convocava as reuniões e ninguém arriscava não ir. Participava, era uma pessoa, né, aquele sangue alemão de cobrar as coisas. E havia na assessoria alguns colegas que estavam absolutamente comprometidos com isso, como é o caso da Marcela ali, né? Então, talvez, como eu não sei, o Espírito Santo era diferente. O Espírito Santo você tinha uma estrutura de comunicação, mas aí você vê como as coisas funcionam. O reitor, pessoal completamente comprometido, por algum motivo, ele achou que quem ia ficar à frente da política de comunicação era alguém que não era da área de comunicação. Você tem uma estrutura de comunicação com um monte de colegas, e daqui a pouco o reitor pega uma pessoa e fala, essa pessoa é de confiança minha, eu quero que ela seja líder do projeto, né? Aí chega o Bueno lá e tem que descobrir que, né, com quem que eu falo, com a área de comunicação, que era o normal, ou com outra colega que, embora não é de formada em comunicação, não é de comunicação, mas era de confiança da reitoria. Você imagina que o tempo todo essa tensão tenha que ser negociada, porque quando alguém... o ciúme é normal, não é razoável imaginar que, numa hora de desencadear o projeto, que começou na área de comunicação, alguém tenha escolhido alguém de fora como líder do projeto, né? Nós tivemos na Embrapa, num determinado tempo, logo no começo do governo do PT, e aqui não é crítica, é só uma comprovação. Alguém achou que, na época, não tinha 300 profissionais de comunicação, tinha 200. Talvez tivesse ali 50 mestres e doutores. Aí alguém achou que, para ser responsável pela assessoria de comunicação, chefe de comunicação da Embrapa, era uma colega muito simpática que veio do jornalismo sindical. Não era da estrutura, não entendia nada de pesquisa agropecuária, mas era uma pessoa que foi indicada porque era de um sindicato. Você imagina, né, a dificuldade que ela tinha de se legitimar com um monte de mestres doutores, que não é só os doutores da Embrapa, eram os doutores de comunicação da Embrapa. Por que estamos aqui investindo na gente, na hora de fazer um trabalho de comunicação, alguém trouxe uma colega de fora do mercado, da área sindical, e que não tem uma vivência nem em comunicação no sentido mais amplo, como não tem uma vivência da Embrapa, né? É lógico que, por mais educados que todos fossem, eu assisti a algumas reuniões, o questionamento era enorme, demorou, talvez não tenha ficado um ano, embora fosse uma pessoa legal, tal, porque não foi legitimada, né? Então, acho que é importante ver como é que
vocês estão, como é que a direção percebe qual a relação que tem? Que às vezes não tem, mas você tem, naquele momento, um gestor principal, um diretor, um reitor, que tem essa percepção, que foi o caso do Espírito Santo, embora, do meu ponto de vista, ele tinha que ter sido um pouco mais cuidadoso na hora de escolher a líder do projeto, porque todos os colegas da área de comunicação se sentiram desautorizados, porque tem uma área de comunicação, na hora que vai fazer o melhor trabalho, fomos nós que demandamos isso, fomos nós que brigamos por isso, na hora de fazer o negócio, a líder do projeto não era da área de comunicação, era uma colega muito simpática, muito competente, competentíssima, mas criou ali um probleminha, que eu que de fora senti na pele, né? Eu falava com alguém, mas tinha uma área de comunicação à margem. Aliás, a área de comunicação foi a primeira que fez o contato comigo. Né? Então, ficou um problema. Essa sensibilidade precisa ter. Né? Verificar isso é importante. Existe no plano diretor, no planejamento estratégico do Instituto, algum capítulo que contempla a comunicação? Alguém que diga que é importante ter uma política de comunicação, que nós temos, porque isso tudo gera aquela demanda importante que inicia um processo de construção de política. Porque se isso tem que ser internalizado, a própria ideia de que é importante ter uma política, aí pode demorar um tempo maior. Né? Às vezes o fato de a gestão estar em fase final cria um problemão. Eu já peguei casos em que a gestão foi trocada, ou ia trocar no meio do processo de construção da política. Aí você começa tudo de novo. Tem novos diretores, todo mundo. Aí você tem que convencer todo mundo de novo que é importante, né? Tem que validar tudo que já fez. Né? Então, tem alguns detalhinhos aí que, na prática, ajudam a fazer. Se você depois quiser entrar em contato comigo e tal, a gente conversa o tempo todo. Eu tenho uma relação com o Instituto Federal, os institutos federais. Eu não sou amigo do Pato Amarelo, do Sistema S. Respeito. Mais alguma questão? Não? Então, vou encaminhar para encerrar aqui. Gostaríamos, mais uma vez, de agradecer muito o professor Wilson. Gostaria de agradecer principalmente os nossos colegas da FIC, a diretora, Ascom, Rádio, TV, Fundação. Eu estou vendo que tem muitas pessoas externas também aqui à universidade. É muito bom quando a gente consegue chamar pessoas para essa discussão. O Israel, que vai participar com a gente amanhã aqui, então já de pronto fica o convite. Amanhã a gente vai estar aqui no mesmo horário, com a Renata Miele e com o Israel do Vale. Vamos fazer 2 palestras, estão todos convidados. E a gente gostaria de te entregar uma lembrança, professor, por essa sua disponibilidade de conversar com a gente. E agradecer mesmo de pronto, de coração, por todas as palavras e ensinamentos. Muito obrigada. Obrigada a todos. Declaramos encerrados. Até amanhã.